Tecnologia para professores. Tecnologia para professores. Para professores. Olá! No episódio de hoje você vai conhecer o Wheel Decide, que na verdade é uma roda e que quando ela é girada você acaba caindo numa casa e essa acaba sendo a opção selecionada. Para que isso? Bom, aí depende da aplicação que você achar melhor para a sua aula. Às vezes você tem uma centena de opções e você quer utilizar uma roda para que os alunos a rodem e possam cair numa determinada escolha. Pode ser um final de um fechamento de uma unidade ou de um conjunto de unidades onde você quer fazer uma revisão e quer fazer um jogo divertido aí com os alunos, seja em sala ou mesmo à distância. Você consegue utilizar a roda com as opções das categorias, você pode usar verbos, você pode utilizar atividades, países, aí depende da aplicação com a área que você trabalha. Mas o interessante dessa ferramenta é que você consegue customizá-la uma vez que todos os itens que você escreve nessa roda, você escreve você mesma. E outra coisa muito interessante também, como fosse uma aplicação para professor de idiomas, por exemplo, o próprio fato de você escrever os itens na roda também já pratica o que seria a escrita das palavras. Se às vezes você quer que aquilo seja reforçado de alguma forma, é uma oportunidade que o aluno tem de ver mais umas vezes as palavras e escreverem as palavras na roda. Se for uma aplicação, por exemplo, para opções de categorias, onde você pré-seleciona as categorias e depois faz perguntas como um quiz, por exemplo, ou uma competição mesmo entre alunos. Então, vamos à ferramenta, que eu já falei bastante dela, vamos seguir aí para a ferramenta. Então, aqui a tela é o site é o Wheel Decide e nós vamos seguir aqui direto para a ferramenta. Aqui, por exemplo, já foi feita essa roda até pelo site, eu acho que para ajudar as pessoas a terem alguma coisa para fazer durante a quarentena, né? Então, se você está indeciso sobre o que você vai fazer durante a quarentena, você vem aqui, clica e ele vai te dar uma sugestão do que você poderia fazer nessa quarentena. Então liga para a família, né? Por exemplo, essa é quando cai na roda e ela faz a seleção para você. Então esse é a finalização. Como que a gente chega na roda e como que a gente chega no título? É muito fácil, a gente só desce aqui e você pode escolher clicar em Browse Wheels, que na verdade já tem uma série de rodas que já foram criadas por outros usuários. Por exemplo, que doce eu vou comer na Páscoa, às vezes, ou que doce eu vou fazer na Páscoa, né? Eu tenho várias categorias também, de comédia, entretenimento, então as pessoas também usam para fazer uma série de quizzes, né, no modo geral. Bom, a página inicial, que é onde a gente vai ficar no básico, hoje aprender a fazer, é a nossa própria roda, o aluno vem aqui. E mais uma vez eu vou reforçar isso, porque eu acho que eu não posso falar isso o suficiente, né? É muito importante a gente lembrar que sim, o professor deve aprender como mexe na ferramenta por uma questão de orientação e exploração da ferramenta para explorar o potencial pedagógico dela e adequar a utilização nas suas aulas. Mas o pulo sempre o foco é que o aluno seja o utilizador dessas ferramentas e não o professor. Então eu preciso sempre voltar nisso porque eu não consigo enfatizar isso o suficiente. Nunca eu falei isso o suficiente porque é realmente muito importante. Bom, voltando aqui, então aqui eu coloco os itens. Há pouco mesmo eu estava dando uma aula e eram as profissões, a aluna estava inserindo aqui algumas profissões da lição que ela tinha acabado de ver, então houve um processo de
de buscar as profissões que ela tem interesse, o que ela gostaria de ter, e no final ela acabar sorteando para ela mesma o que seria uma profissão do futuro, como que ela se sentiria em relação a isso. Então tem esse tipo de aplicação também, mas podemos colocar categorias, por exemplo, poderemos colocar história, geografia, se fôssemos optar por matérias e quizzes, podemos colocar matemática, sempre a favorita de todo mundo. Podemos colocar inglês e podemos colocar, por exemplo, química. E infinitamente quantos itens eu quiser. O título é revisão turma 2 ou revisão geral. Enfim, eu posso colocar o título que eu quiser. Aqui eu posso vir nas opções avançadas e remover, por exemplo, depois que alguma opção já é selecionada, que ela seja removida das opções. Então eu tenho como clicar aqui e fazer com que isso aconteça. Ou seja, remover a opção depois que ela foi selecionada. Eu posso escolher o tema das cores, né? Tem a padrão, ou eu posso escolher todas essas outras. Eu vou mudar só para dar uma ideia de como pode ficar. Vou colocar pastel. Quanto tempo leva para rodar? Com mais emoção ou menos emoção, né? Eu gosto um pouco mais de emoção aqui. O diâmetro da roda também eu posso alterar se eu quiser. Eu posso colocar cores customizadas, enfim. Eu venho aqui embaixo, aplicar as mudanças e automaticamente eu já tenho a roda, versão final. E a única coisa que eu preciso fazer aqui embaixo é rodar. Esse barulhinho do rodar também da roda, eu posso dar um mudo aqui embaixo, ou se eu resolver ouvi-la, né, então eu deixo ligado. E aí, como a gente selecionou lá, retirar a opção depois que ela é selecionada, por exemplo, história foi selecionada agora, no próximo giro ela já não aparece. Então, assim, é possível também trabalhar quando você está trabalhando, por exemplo, com uma revisão final, enfim, que aí aquela pergunta, aquela categoria ou aquela pergunta não aparece novamente depois que ela já foi selecionada. Muito bem. Mais uma vez, não deixem de assinar o canal. Espero que vocês estejam gostando. Deixem seus comentários aí nos comentários. Convidem outros professores, colegas professores, para curtir com a gente. Deixem suas sugestões, quais foram as aplicações que você acabou vendo na sua aula, como que isso pode ser utilizado pelo aluno no seu processo de conhecimento. E até a próxima! Para professores.